pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez a mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar de React e Redux. Então, se você é novo aqui e não está inscrito, aproveita, se inscreve no canal e habilita as notificações para receber uma notificação cada vez que eu posto um vídeo. Então, cada conteúdo novo você já fica ligadão como o resto da galera que acompanha o canal. Se você já está inscrito, não se esqueça, já deixa o seu like aí para não esquecer de deixar o like no final. Tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Essa aplicação está criada com React em Bootstrap. A gente está utilizando o estado da aplicação e uma variável JSON dentro do React. O que a gente vai fazer é migrar essa aplicação para utilizar Redux ou React Redux dentro dela. É uma aplicação básica de carrinho de compras que tem 3 produtos, tá? O MacBook, Surface e o Chromebook. E cada vez que você clica no botão aqui, ó, o que acontece? Ele adiciona um item na lista e não te deixa adicionar mais. Por quê? Porque eu estou controlando o estado da aplicação. Se eu clicar em outro também, eu posso remover e ele habilita o botão de adicionar no carrinho, que na verdade é um botão para não deixar você esquecer de deixar o seu like aí no canal, nesse botãozinho, nesse thumbs up que tem aqui embaixo. Aqui também tem os botões que eu só coloquei para vocês saberem como funciona, tá? Que na verdade tem um botão que cria uma modal, que aí já te faz a pergunta se você deveria ou não se inscrever no canal. Então, a ideia é que se você vai aprender alguma coisa nova, então aproveita e se inscreve no canal. Isso aí, pessoal. Deixa eu dar um overview aqui em relação ao código da aplicação, tá? A gente tem um componente de app, eu fiz tudo num componente só, tá? É uma aplicação simples, básica, sem nada muito complexo. Por quê? Porque eu não queria deixar muito complexo isso para a gente não ficar perdido na parte de React. Eu queria dar mais ênfase na parte de Redux. Então, o que a gente tem aqui, pessoal? Primeiramente, tá? A gente tem um componente de app que tem um estado da aplicação que tem 3 itens. Basicamente, os 3 itens que estão aqui listados na nossa página inicial. Esses 3 itens aqui embaixo, a gente chama uma função handleCardList, no qual a gente passa o estado do React, o itens, que nada mais é do que esses itens aqui. E ele faz o quê? Ele cria uma série de componentes card, né, que eu também tenho definido aqui no mesmo componente, no mesmo arquivo, desculpa, no mesmo componente não, no mesmo arquivo do app.js. Se você quiser, você pode colocar no outro arquivo, tá? É só porque eu achei que não faria diferença deixar aqui pra gente trabalhar como, na verdade, um tutorial, um treinamento, um step by step para a gente aprender aqui. A gente também tem o item list, né? Que o que basicamente ele faz é essa lista aqui embaixo, tá? Então a gente tem esse segundo componente aqui. O que mais que tem? A gente tem aqui, beleza, lista, tal. É isso. E agora o que a gente vai fazer, pessoal? Primeiramente, o que eu preciso fazer? Eu quero, em vez da gente utilizar esse estado aqui que a gente tem na aplicação no React, primeira coisa que eu vou fazer é transformar isso num estado dentro de uma store do Redux. Sem chamar função, sem chamar action, sem utilizar o reducer. É só a gente passar da store para o componente do React. Ou melhor, conectar o componente do React à store do Redux para a gente poder ver como funciona já o basicão de você escutar como propriedade e não como estado. Vou começar aqui, pessoal, eu já vou fazer uma coisa, tá? Eu já vou copiar isso, tá? Ctrl C, vou lá no meu index.js e vou fazer o seguinte, vou deixar aqui. Só que eu vou trocar o nome disso para initial state. Então, eu vou colocar como uma constante initial state. Nada demais, é a mesma coisa, só que se a gente salvar, já para de funcionar a nossa página aqui, tá? Na verdade, para não. Para mais ou menos. Deixa eu voltar aqui. Beleza. Tá belezinha aqui, né?
Por quê? Porque na verdade eu copiei e eu quero deletar. Então, se eu deletar... Opa! Então, vou salvar aqui. Vocês já vão ver que já não funciona direito, já começa a dar erro. E aí eu vou mostrar para vocês que esses erros ajudam a gente a transferir o estado da aplicação para o React. Como eu coloquei o meu initial state e eu quero conectar o meu componente à minha store, o que eu preciso fazer primeiro, pessoal? Primeira coisa que eu preciso fazer é fazer o seguinte, tá? Eu vou cancelar aqui npm install --save Redux e React Redux. Vou instalar, tá? Isso aqui dentro. Se vocês quiserem olhar, a gente já tem aqui, vocês podem ver que a gente tem o React Redux e o React Redux, que eu instalei aqui, e o Redux, beleza? Só para vocês saberem, já está instalado, eu vou deixar aqui, não tem problema nenhum. Aí, o que a gente precisa fazer, pessoal? Lembra como a gente cria uma store? Se você não sabe, pessoal, como criar uma store, vê os vídeos anteriores, eles estão nomeados, você vê como cria uma store. Aqui eu só vou fazer o imd e vou chamar Redux e vou chamar o nosso create store, tá? É isso que a gente começa fazendo. Importar o create store do Redux para a gente criar uma nova store. Estamos no caminho, tá? O que eu faço? Eu preciso criar uma store, então eu faço uma constante e aí eu vou chamar de store e uso o meu create store, no qual eu passo o meu initial state. Deixa eu dar um npm start. Beleza, ele está startando, ele vai reclamar um pouquinho aqui, linha 31, is not defined, initial state, está aqui o nosso initial state. O nosso initial state está aqui, beleza. Bom, aí o que acontece, pessoal? Para a gente trabalhar, conectar, na verdade, o React com o Redux, a gente precisa de uma coisa chamada de React Redux. E o que a gente vai fazer? A gente vai importar um cara chamado provider, porque a gente precisa prover isso para os meus componentes. E o que eu faço? Eu normalmente vou prover isso para o meu componente raiz. Então eu vou lá e vou dizer provider store recebe store. Fecha o componente aqui, provider, e a gente começa a fazer isso, tá? E na verdade eu preciso escrever direito. Store funcionando bonitinho aqui. Pessoal, vocês vão ver que tem um pequeno problema que eu não posso só mandar a minha store para o meu componente do React. Se eu mostrar para vocês os erros aqui, ó, ele diz que expected the reducer to be a function. Ele acha que esse initial state é um reducer. Por quê? Porque o initial state é o segundo parâmetro da função quando a gente cria o store. Então a gente precisa ter um reducer criado, tá? Então, o que eu vou fazer antes da gente realmente criar o reducer? Eu vou criar um reducer qualquer aqui, tá? Const my reducer. E aí eu vou colocar, o reducer lembra que ele recebe um state. E aí a gente pode colocar um objeto, por exemplo. Ele recebe uma action. E o que ele faz? Ele dá um return no state. E aí falta isso aqui, tá? Aí eu venho aqui e coloco aqui o my reducer.
Bom, salvando aqui, pessoal, beleza. Agora o que ele está falando? Ele está dando um erro dizendo eu não consigo ler a propriedade itens do nulo. Por quê? Porque lembra que a gente aqui no app tirou o nosso estado? Bom, isso é um problema. Eu tirei um estado de lá, eu preciso ter o estado em algum outro lugar. Esse estado vai estar na nossa store. Lembra que eu usei a palavra conectar? Então, para a gente poder usar o nosso reducer, a gente precisa conectar o componente à nossa store, porque eu não preciso ter o meu React Redux conectado a todos os meus componentes, só os que precisam. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar no meu app, que tem uma classe aqui, né? E quando eu exporto a classe, deixa eu ir lá embaixo, ó, eu exporto a classe aqui, tá? O que acontece? Eu preciso conectar isso com o Redux. E eu vou utilizar algo chamado connect. Aí e o connect ele é do React Redux. React Redux. E aí tem a função connect, certo? Vou salvar aqui. Lá embaixo, o que a gente vai fazer? A gente vai dizer assim, connect aqui. O connect ele é uma função. E aí, o que acontece? Ele retorna uma função e essa função a gente passa como parâmetro app. Vou salvar aqui. Ele está dizendo que o connect não está definido porque eu não escrevi direito. Connect está aqui. Continua com erro. Por quê? Porque primeiro a propriedade do que eu estou usando aqui é o state. E na verdade, quando a gente usa React Redux, a gente passa, na verdade, o estado da aplicação, o estado que está na Store, como propriedades. Então não adianta mais a gente vir aqui dizer this.state. Tem que ser this.props. Só que só o this.props não ajuda, porque a gente tem que passar o items, né? Então como é que eu identifico? Como que eu passo um parâmetro, como que eu passo um atributo que está no Redux Store para dentro de um atributo? Como que eu mapeio o estado da minha Store para uma propriedade dentro do meu componente? Existe uma coisa chamada Map State to Props. Na verdade, você pode chamar isso de qualquer coisa, mas isso tem um padrão que normalmente o pessoal utiliza. Então, você vem aqui e diz assim, vou criar uma função que se chama Map State to Props. E aí eu recebo o quê? Eu recebo um estado, um state. E aí, a partir do estado, eu vou dizer assim, eu vou retornar um objeto, return, e vou dizer assim, items, eu quero que venha state.items. Então, o que estiver dentro do estado que eu estou passando, items, eu vou colocar dentro do items aqui. E aí, na função connect, você passa esse map state to props e salva o arquivo. Ainda não está tudo funcionando porque está dentro do state aqui. Então, o que a gente faz? A gente vem onde está o erro e diz .props.items. E aí, ele vai dar um erro em outro lugar, porque você tem que arrumar algumas coisas, tá? Da onde a gente está pegando do estado. Você pode ver que ele está pegando do state aqui, não é o local correto. Aí, aqui dentro da nossa função, não é mais state, é props. Salvo de novo. Ele ainda está com o erro que ele está procurando no find aqui, tá? Aí a gente volta para a gente descobrir aonde está o erro. Então, aqui na linha 35, o que a gente está fazendo? Eu estou procurando no items list e eu não tenho mais... Opa, desculpa, eu até fui no lugar errado, tá? Na verdade, assim, eu estou procurando no items list, mas eu não tenho a propriedade items list. Então, o que a gente faz? Agora, nesse momento, eu não quero me preocupar muito, mas eu posso fazer assim. Eu posso colocar items list, que fica igual a state.items list, que nada mais é do que a gente tem no estado inicial aqui da store, que é um array,
que é um array vazio, tá, pessoal? Aí volta aqui, olha só, agora ele está reclamando da listagem que está dos itens list, porque a gente está chamando do state. Então a gente vem aqui, troca para props, salva e olha só, começou a mostrar as coisas aqui, tá? Claro que não está funcional ainda. Por quê? Porque a gente não tem ações, a gente não tem reducers e a gente não tem como incluir as coisas no item list, porque a gente tem que fazer algumas alterações no código. Mas para este vídeo de hoje, para não ficar muito comprido esse vídeo, a gente vai parar por aqui. Mas então, só para a gente recapitular, o que a gente fez? No index, aqui no app, a gente removeu o estado da aplicação que estava aqui em cima, trouxe para o app e criou como uma variável. Eu instalei React Redux e Redux no projeto, utilizei o Create Story Provider, criei um reducer que não faz nada, só retorna o estado anterior. Por quê? Porque a gente vai implementar isso depois, mas para criar uma store, o Redux ele necessita que você tenha o Redux necessita que a store tenha um reducer para fazer alguma coisa. Eu não consigo criar store sem o reducer, então eu coloquei o reducer aqui, que não faz nada, só retorna o estado anterior. Coloquei o estado inicial, que é esses 3 produtos com itens list vazio, e provi isso para o meu componente lá no componente root da aplicação. Aí, no app, eu importei o connect do Redux e peguei a minha classe de componente e utilizei esse connect e fiz um mapeio do que vem do estado do Redux para as propriedades da página. E era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like. Se você está inscrito, deixa seu like aí no canal. E habilita as notificações se não tiver habilitado. Se você é um viewer novo aqui do canal, aproveita para se inscrever e também deixar seu like e ativar as notificações. Valeu, pessoal!